E agora eu vou ter um bate-papo com a doutora Heloísa Penteado, ela que é nutricionista aqui no município de Ariquemes e sempre participa com a gente no programa Giro Cidade. Hoje nós vamos estar falando sobre jejum intermitente, que é um novo estilo de vida que surgiu aí nos últimos anos e muitas pessoas vêm pegando como hábito. Porém, para quem não conhece, tem muitas dúvidas sobre o que é o jejum intermitente e a doutora Heloísa vai estar esclarecendo para a gente hoje aqui algumas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Giro Cidade, obrigada pela sua participação. E eu vou começar já perguntando para a senhora o que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é uma forma de se alimentar onde você faz um período onde se pratica o jejum, não necessariamente um jejum religioso, e existe um período em horas fechadas onde pode haver uma alimentação. Então, existe um período restrito para o jejum e um período restrito para a alimentação. Sim. Quem pode estar fazendo o jejum? Quem pode fazer o jejum intermitente? Primeiro, é importante pensar nas pessoas que não podem fazer, né? Então, primeiro pensar que crianças, adolescentes, gestantes não são indicados para se fazer esse jejum e pessoas com doenças metabólicas, como diabetes, pessoas que têm doenças do fígado, porque essa forma de alimentação, ela mexe muito com o metabolismo do organismo. Então, para essas pessoas não é indicado. Sim. Quantas horas pode estar fazendo jejum intermitente? Quantas horas eu posso estar comendo? Bom, hoje em dia existe até uma certa competição em grupos, né, para as pessoas de saber quanto tempo eu posso ficar sem comer. Não existe uma regra e não existe um valor máximo para dizer que, olha, você pode ficar sem comer até X tempo. Mas o ideal é para quando a pessoa quer fazer o jejum intermitente, ela começar com pouco tempo. Então, ela começa fazendo um jejum de 8 horas, de 12 horas, de 16, de 18. Eu, como nutricionista, não recomendo fazer jejum de 24 horas ou mais. Até porque isso realmente pode trazer questões metabólicas muito importantes a longo prazo. Mas, em geral, o jejum de 16 horas ele é bem recomendado. Sim. E existe algo que eu posso comer ou beber durante o período do jejum? Então, como é jejum, não pode ter nada que seja nutritivo. Então, nesse período, você pode consumir coisas que não tenham nutrientes ou calorias, né? Então, pode-se consumir água, chás, quando ele não é adoçado, e café ou outras bebidas que não tenham nenhum tipo de caloria. Mas, em média, se fica entre água, chá e café. Sim. Doutora, se tem aí uma regra, por muitos anos escutamos falar que o correto é comer de 3 em 3 horas. Agora, com esse novo estilo aí do jejum intermitente, essa regra se quebra, não é necessariamente comer de 3 em 3 horas, como é que fica? Então, na verdade, isso não vem só pelo jejum, vem pelos estudos. Eu sempre gosto de falar que nutrição existe uma novidade a cada dia, né? Então, a gente está sempre atualizando, fazendo novos estudos e baseados lá na alimentação dos nossos ancestrais, das pessoas que começaram, né, o nosso mundo aí, eles não comiam de 3 em 3 horas, eles não tinham relógio. Então, baseado nisso, essas pessoas viviam muito bem, né? Então, baseado nisso, hoje a gente sabe que a pessoa pode se alimentar a partir da sua fome, né? E aí não é vontade de comer, é baseado na sua fome, na sua necessidade física. Então, hoje não é uma regra ter que se alimentar de 3 em 3 horas, mas para alguns casos específicos, para algumas doenças, há sim essa necessidade de comer com maior frequência, mas tudo é feito de forma muito individualizada. E o jejum intermitente, ele vai auxiliar no emagrecimento? Ele auxilia no emagrecimento desde que, quando você faz a janela de alimentação, você coma alimentos saudáveis e que sejam nutritivos para você. Não adianta você ficar aí 12 horas sem se alimentar e quando você for comer, você comer alimentos que não sejam nutritivos, que sejam apenas calóricos. Sim. E quais são os benefícios do jejum intermitente? Bom, como eu falei, o mais importante é saber se ele pode ser feito, né? Ele tem muitos benefícios para acelerar o metabolismo, para deixar a pessoa mais ativa, com maior controle da ansiedade, da vontade de comer doce. Ele realmente tem esses fatores, mas ele precisa ser feito com orientação. A partir do momento que a pessoa faz, sem ter uma orientação prévia ou saber se ela realmente pode fazer, ele tem muito mais malefícios do que benefícios.
Sim, sempre quando a gente conversa e faço a entrevista, nós auxiliamos aí os nossos telespectadores para não fazer nada assim por conta própria. É importante procurar um profissional de saúde, que a partir daí vai se ter aí uma ideia o que é realmente necessário para o seu bem-estar. É isso mesmo. É importante avaliar se tem doenças prévias, qual é o histórico nutricional dessa pessoa, como ela se alimenta, para a partir daí a gente poder dizer, sim, você precisa ou pode fazer um jejum intermitente ou não. Sim. Aí tem aquelas pessoas também que não conseguem ficar sem comer e têm a vontade de fazer o jejum intermitente. Qual o primeiro passo? O primeiro passo, na verdade, é fazer uma reeducação alimentar, é modificar os hábitos alimentares. Porque, como eu disse, não adianta você ficar sem comer e aí depois você não conseguir controlar aquilo que você vai se alimentar. Então, normalmente, no meu consultório, o que eu explico para as pessoas? Você quer fazer jejum? Então, nós vamos primeiro organizar a sua alimentação. A partir desse momento, aí sim a gente começa a fazer essa janela de jejum para poder se alimentar com menor frequência. Ok. Doutora, quero agradecer então a sua participação. Muito obrigada mais uma vez por participar no programa Giro Cidade. Está esclarecendo aí algumas dúvidas. E qual a mensagem que você deixa aos nossos telespectadores? Como eu disse, por mais que hoje seja muito divulgado o jejum para o emagrecimento, é importante que as pessoas saibam o que elas estão fazendo, até onde elas podem ir com esse jejum ou quanto tempo elas vão ficar sem se alimentar. Ficar sem comer não é uma competição, é realmente algo que pode te ajudar, mas que também pode atrapalhar bastante. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei então com a doutora Heloísa Penteado, ela que é nutricionista aqui na cidade de Ariquemes, e o nosso tema foi sobre jejum intermitente. Você pode estar revendo essa entrevista posteriormente lá nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook SBT Ariquemes ou no nosso canal do YouTube Global News TV. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.